E como é que você coordena a profusão que aconteceu no TikTok, que foi um negócio rápido Foi muito e rápido. brutal, Foi muito rápido. e ainda coordenar uma equipe, né? Porque você vai ter que fazer as duas coisas, né? Sim. Tem coisas que só a equipe faz que você não tem nem tempo de botar a mão ali para botar no seu TikTok, e tem coisas que você precisa pôr lá também, né? Como é que você consegue organizar isso aí? Surtando, basicamente. Não, mas é sério, eu tive alguns surtos no meio do caminho, mas eu tento me organizar de uma maneira hoje em dia que eu tenho que me dividir em vários, e eu comecei a aprender a abrir mão de algumas coisas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de centralizar muito em mim nas coisas. Não que eu não confie nas pessoas, mas eu gosto de fazer porque eu sei que eu vou fazer bem e vou fazer rápido. Então eu gosto de centralizar as coisas em mim. Só que eu comecei a ter um peso muito grande de um excesso de trabalho. Então eu trabalho regularmente, das 8 às 5, tem um monte de evento pra caramba que a gente vai o tempo todo, e aí tinha que cuidar das minhas redes sociais, cuidar das coisas. Eu faço algumas aulas durante a semana também, então começou a ficar pesado. Aí eu passei a terceirizar algumas coisas. Então, eu peguei os meus vídeos do TikTok e do Instagram que eu faço na parede explicando as coisas, e o de Muito Drive. bom, aliás. Obrigado. O de Drive, que é de dirigir, e eu terceirizei pra uma pessoa editar. Que era o Renan do sim. canal GT Autos, que ele tava me ajudando. Aí hoje o canal dele cresceu, ele não pode ajudar Você mais. se livrou do pior gargalo possível. Você fez certinho. Meu, a edição é o pior gargalo E é pra quem chato cria. editar. Não, chato não. Eu teria já morrido. Eu teria morrido. Se tivesse que editar YouTube e o que eu faço no Instagram, esquece. É muito chato editar, é muito chato. Cara, e os programas não são assim tão intuitivos, né? Mesmo Sim. CapCut, essas coisas. Porra, pessoal do TI, vamos lá, né? Vamos melhorar isso aí. Pegar um frame, só colar um no outro. Como Funciona, mas dá um trampo, né? como se fosse ver filme de foto. O pessoal do TI não sabe o que é isso. Não, vocês veem os nossos vídeos assim, vídeo curto, 3 minutos, acha que foi 3 minutos pra fazer? Não, é uns 5, 10 pra gravar, mais 1 hora, 2 pra editar. Imagina os de 35 minutos. Meu Deus do céu, eu ia surtar, por isso que eu não fiz um canal do YouTube meu. Por isso que eu deixo pro pessoal aqui, o Fabrício, a galera aqui, tudo editar. Já são bons nisso, então, né? já fazem isso. Aí eu terceirizei pro Renan fazer, o canal dele cresceu, não deu pra editar, hoje o Walter que edita pra mim. E aí agora com a equipe crescendo, eu passei a perceber assim, não dá pra eu fazer tudo. É isso aí. Eu quero e eu tento fazer tudo. Eu gosto de fazer tudo, mas não dá. Aí eu passei a dividir alguns eventos com o Léo, eu comecei a abrir mão de algumas coisas, então ao invés de pegar e fazer, eu tento delegar pra eles, ó, vocês podem fazer isso aqui, vocês podem fazer isso aqui, dá pra fazer isso, não dá, não dá. E agora com o Rafa, a ideia é que ele venha pra cá pra agregar de uma maneira que quando eu tô fora, ele segura a bucha. Porque muitas vezes eu saí, não de jeito nenhum que seja incompetência do Felipe e do Léo, que eles são pessoas muito competentes. Mas às vezes faltava uma organização ali para as coisas não desandarem. Então por isso que eu chamei o Rafa para ajudar nisso tudo. Porque a gente tem uma equipe que funciona muito bem. Eles conseguiam se virar sozinhos muito bem também. São pessoas muito boas, mas às vezes desorganizava o negócio. E às vezes vem muitas demandas e coisas externas que a gente precisa resolver com montadora, com chefia e tudo mais, que não dava para jogar neles, então eu tinha que resolver no meio do evento. Daí a gente chamou o Rafa para equilibrar o negócio. Então eu tô aprendendo a duras penas a abrir mão das coisas. Então, não mais querer fazer tudo, mas faz você, vai delegando, vai passando. Mas me diz duro. uma coisa, quando você... Porque, queira ou não queira, no fim das contas, a sua salvaguarda é o TikTok também, porque ali é você... Sim. Aqui você é um chefe. Eu passei por isso fazendo Car and Driver, eu fazia Car and Drive, fazia o YouTube e queria fazer tudo pro YouTube e não dava também, porque outras pessoas em outras pautas. Como que você vai conseguir organizar assim? Pô, tem 3 eventos na semana. Os 3 são importantes pra caralho pro TikTok. Sim. Vai ser duro delegar, né? Você vai falar, puta, que eu mando o Léo, que eu mando o Rafa, porque você tá coordenando isso. Que eu vou que vai ser melhor? Porque, normal, pô, você tá aqui como funcionário, mas você tem a sua carreira. Sim. E muito do sucesso que tá aqui se deve também ao seu sucesso fora do ambiente Automais. Sim, sim. Como é que você tá se sentindo tendo que... Porque eu faço isso agora com o João Delarco, né? Sim. Tem eventos que não dá pra eu ir. Eu peguei dengue, ele foi em 2 eventos, enfim. Você entende a mesma dor, então. Porra, velho. Pô, no Volvo VX eu ia no primeiro dia do evento lá, o primeiro Tier 1 lá. Falei, não vou, eu tô com dengue, velho. Puta que pariu, não vou conseguir. E eu deleguei. Uhum. E S10. Pô, deu view pra cacete S10. Eu não fui também. Então. A gente tava, acho que a gente tava no mesmo evento.
A gente tava na BYD. Tá na BYD. E o Léo foi na S10, nos 2 eventos da S10. E viu pra cacete e tal, pra ele também, foi bom, pô. Teve negócio que deu 11 mil curtidas, eu falei, meu Deus do céu, nem imaginava. E é uma sensação duríssima, porque, tudo bem, o canal é meu e tal, mas enfim, aconteceu na Caran Driver. Como que você tá lidando com isso? É que nem a boa parte da vida adulta, a gente tem que escolher as batalhas que a gente vai travar, né? Eu vou abrir mão hoje de ir no evento da S10 pra ir num da Shark, porque talvez eu precise estar lá pra fazer um relacionamento com a montadora. Porque assim, uma coisa que eu penso muito, e isso foi muito da minha criação e muito da minha personalidade também, eu não sou dono daqui do Automais. Claro. Eu não sou sócio daqui, eu sou um funcionário daqui. Mas eu tento agir de uma maneira como se isso fosse meu. Então eu sei que o sucesso do Automais vai ser meu sucesso e o meu sucesso vai ser do Automais também. Porque estamos entrelaçados. Eu sou o João do Automais. Eu sou editor-chefe ali. Então eu tenho um peso do meu nome com o Automais e do Automais com o meu nome. É junto. Então eu quero que o Automais seja aquela publicação que quando fizer um evento na puta que pariu com 3 publicações só, a gente esteja lá. E eu sei que é uma via de mão dupla que a gente precisa que caminhe junto. Então quando acontecem essas coisas eu penso... Que montadora a gente precisa estreitar melhor as relações, não só estar presente no evento e não só produzir o conteúdo, mas também estreitar a relação, porque o nosso jogo como jornalista não é só número e não é só entrega, a gente também depende de uma relação. Você pode ter números gigantescos, mas se sua relação não existe com a montadora, não adianta de nada. Então, nessas horas eu tenho que coordenar desse jeito. E às vezes eu penso também, putz, eu já fui em 2 eventos essa semana, tem necessidade de eu ir em mais um? Não, então vai Rafa, vai Léo. Às vezes eu quero dar essa oportunidade deles também. Tipo, às vezes uma coisa lá fora, algum carro legal, vão vocês. É duro a gente abrir mão, porque, querendo ou não, a gente depende do conteúdo de fora também. Porque eu tenho conteúdo que no Automais, independente de quem faça, se for o João, se for o Rafa, se for o Felipe, se for o Léo, vai ter o conteúdo no Automais. Mas se eu não tô no evento, não vai ter o conteúdo naquele carro. E as pessoas me cobram pra caramba disso. E eu explico pra eles, não fui nesse evento. E tô aprendendo que tá tudo bem, porque eu sei que pelo menos toda semana tem 4 vídeos de um carro. Então eu me garanto por aí. Entendi. É tanto para você quanto para o Automais. Mais ou menos, a gente divide algumas coisas. Assim, os meus conteúdos nas redes sociais, o único que é replicado no Automais é os 5 coisas. O que é os 5 coisas? Conta para quem não conhece ainda. São 5 pontos positivos e 5 coisas irritantes do carro. Eu tenho um caderninho que eu deixo anotado tudo. Eu conto curiosidades do carro. Então, coisas que eu acho legal, que talvez não caberiam numa avaliação, talvez não fariam sentido numa avaliação, coisas legais. Às vezes é um item bobo. Classe C, quando eu testei o Classe C, ele tem uma cestinha de supermercado que fica no porta-malas, achei aquilo legal pra caramba. E coisas irritantes, então são coisas que me atrapalham, tipo volante touch, que é uma desgraça. Você vai fazer a curva, você muda a música. Então são coisas assim que eu mostro. Qual que é o carro que você sentiu com o volante touch? Deixa eu pensar, ver se é o mesmo Tiguan. que o meu. Fazia a curva, o volante ligava o aquecimento, a hora que eu via, minha mão tava quente. E você, eu acho muito legal que a gente anda nos carros praticamente ao mesmo tempo, né? E às vezes eu vou lá vendo os seus 5 coisas e falo assim, deixa eu ver se o Brigatinho pegou essa. Tipo os pi dos GWM, Nossa, aquilo é chato. Do Seal também, por exemplo, do BYD Seal também. E você desliga, ele volta. E quando você liga de novo, ele volta. O tampão indecente do ZRV. Nossa, parece um leque usado por índios. Eu já até sei o que você ia falar, mas enfim, deixa abaixo. Me diz uma coisa,